Oi, Lashes, tudo bom? Hoje eu disponibilizei uma aula pra vocês do meu curso da comunidade Beauty Lashes, porém, ele está adaptado, né, pro YouTube, porque a aula é bem longa. Eu espero que vocês gostem e que não tenha ficado muito rapidinho. Qualquer dúvida, vocês me mandam aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever e curtir se vocês gostarem. Muito obrigada e até mais! E vamos começar essa aula de delineado clássico. Gente, olha que técnica linda! Fica muito sutil e muito suave. O delineado clássico, ele é aquele delineado bem rente à raiz dos cílios, tá? E ele não tem aquele puxadinho dramático, gatinho, ele apenas vai delinear os olhos da sua cliente. É uma pedida muito natural. E aquelas clientes que gostam do cílio bem natural e não duram, sabe? Gente, dá super certo. Porque o delineado, ele precisa ser bem preenchido pra ficar bonito. Então ele vai ter durabilidade sendo natural. Nessa modelo, o que eu fiz? Eu usei o fio marrom, tá? E o fio L, como vocês sabem, o L é o fio que a gente usa pro delineado, pois ele fica um efeito deitado. Ai, Tati, mas eu não gosto do L, eu não tenho L. Tudo bem. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma curvatura bem aberta, como a C. Se ela for uma curvatura C bem aberta, também dá certo. Se for um B, um J, toda curvatura bem aberta, que a gente diz, bem deitada, ela serve para isso, ok? Caso o seu C seja muito curvado, você pode também pegar um secador e dar uma batidinha em cima da curvatura, que ele vai abrir mais a curvatura. Isso a gente usa pra tirar um pouco a curvatura do fio, tá? Agora, essa aula vai ser mais de execução. Eu não vou focar ali no mapeamento, porque a gente tem toda uma parte falando sobre o mapping, tá? Do efeito Fox e do efeito delineado. Então aqui eu já vou explicar pra vocês que eu fiz a técnica de volume e músculo, como vocês podem ver. Eu não separei por camadas, porém eu estou separando as camadas com os meus próprios dedos, tá? Então, caso você tenha dificuldade, você pode erguer tudo e ir fazendo só a camada de baixo. Você pode fazer as camadas inversas, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, em outras aulas que tem aqui disponível também. Então, saibam que eu estou trabalhando com camadas, porém eu não separei elas com as fitas, tá? Mas um efeito delineado, ele só vai ficar delineado e rente, bem juntinho assim, né? Bem um efeito régua, se ele for feito com as camadas, as divisões em camadas, que é como? Eu vou lembrar a vocês. Nas camadas de baixo, ou seja, mais perto da linha d'água, dos cílios inferior, a gente usa o maior tamanho, o tamanho que tá desenhado ali no mapping. Então, todo fio que não tem mais nenhum fio embaixo, é o fio que eu vou pôr o tamanho que tá no mapping. No caso, no quadrante 11, eu vou pôr o 11. O fio da camada de cima, que é a do meio, eu vou pôr também o 11, tá? E no fio de cima, nas camadas acima, mais perto da sobrancelha, a gente vai usar um tamanho menor, que é o tamanho 10. Isso facilita muito no dia a dia. As duas camadas de baixo, um tamanho, o tamanho do mapping, e a camada de cima, um tamanho menor. Mas, caso você queira um efeito bem delineado, você pode diminuir um tamanho em cada camada. Então, na última, rente aos cílios inferiores, eu vou usar o tamanho 11. Na do meio, o tamanho 10. E na de cima, o tamanho 9, tá? Quanto mais você diminuir o tamanho, conforme você vai subindo a camada, mais alinhado ele fica, tá? Como vocês podem ver, eu tô usando aí mais fãs de 4 a 5 Ds. Ou seja, fica bem delineado, bem pretinho. E podem olhar ali como o fan que eu fiz, ele é bem fechado. A gente tem um módulo só sobre fãs também. Então não vou me tentar explicar como funciona, mas vocês podem ver que nessa técnica de delineado, ele é todo 4 a 5D, tá? Geralmente 4 a 5D. O fio que eu usei aí foi o L da Nagaraco, porque eu acho ele bem aberto. Então, como algumas marcas o L fica bem alto, essa da Nagaraco não é um L super curvado. Então fica legal pro efeito delineado. Agora vem uma parte, um pulo do gato. Essa fitinha que eu coloquei aí, quando eu acabo todo o último quadrante, eu faço isso no efeito delineado. Por quê? Ele vai me ajudar a colinha ir curando para o canto externo. Então, gente, presta atenção. Todo efeito delineado, ele precisa ter esse alinhamento das camadas, mas ele precisa ter o direcionamento para o canto externo, principalmente no meio do olho até o final. Então, quando eu coloco essa fitinha pra ele ir curando já com todo esse alinhamento para o canto externo, eu vou ter um efeito mais bonito delineado. Como que eu faço o direcionamento? Eu acoplo o fio e acabo usando a pinça direcionando pro final. Então eu coloco e direciono. Como vocês podem ver, eu acoplo e direciono. Olha lá, eu acoplo e direciono. Gente, isso eu faço o tempo todo. Não tem como eu fazer um efeito delineado se eu não direcionar. Quando chegar lá no meio do olho, o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais retinho. Eu não preciso direcionar todo ele para o canto. É mais do meio da íris até o final. Principalmente o canto tem que estar para fora. Outra coisa, o canto interno, nesse caso, eu não direcionei ele pro nariz, canto interno. Mas se você quer um efeito delineado bem delineado, principalmente o primeiro e segundo quadrante do canto interno, você vai direcionar ao contrário. Você vai direcionar para o nariz, tá? Faz toda a diferença isso, gente. Nesse caso eu não fiz, mas geralmente o delineado vai ficar mais bonito se você fizer, tá? Então, ó, coloco e direciono. Coloco e direciono. Porém, aí esses do meio que tá chegando no meio do olho, eu não direciono tanto mais pra cauda, tá? Como vocês podem ver. Mas na hora que eu isolo, eu acabo trazendo um pouquinho. Então eles já não estão tão direcionados, mas eles estão um pouco por canto. Ó lá, você pode ver que eu coloco e com o meu próprio dedo, na hora de isolar, eu vou trazendo para o canto o dedo ou a pinça, né? Estão vendo? Ó, eu vou colocar. E aí, quando eu for isolar o próximo, eu faço esse movimento de deitar, tá? Porque já é a forma que eu isolo mesmo. Então eu tenho muita facilidade de fazer esse direcionamento pro canto externo. Coisa que, por exemplo, no efeito rímel a gente não vai fazer. A gente vai deixar bem a 90 graus. E aí o isolamento precisa ser de uma forma que não vá direcionar da forma que eu faço aí, tá? Como vocês sabem, eu gosto muito de isolar com o gancho, que é ou usando o dedo, já que eu trabalho com luva, ou a própria pinça mesmo eu uso de gancho pra conseguir isolar. Ó, gente, sempre eu conferindo com o espelhinho. Aí, ó, eu acoplo, espero um pouquinho aí que eu deito. Então eu já tô não deixando tão deitado, mas eu deito eles ainda. É que o canto externo eu coloquei a fita, então ele vai ficar bem direcionado mesmo pro canto externo, não tem como. Esses eu vou deitar um pouquinho mais, e a partir ali do meio eu não costumo direcionar tanto pro canto, eu vou deixando eles mais retinho mesmo, tá? Que vai ser mais ou menos a partir de agora. A forma com que eu isolo acaba deitando um pouco. Porém, nessa parte do meio, pro canto interno, o ideal é não ficar tão deitado, tá? Espera um pouquinho.
Ó lá, tô segurando com a pinça, tão vendo? E depois que secou, aí eu venho no próximo, porque ele não vai deitar mais, tá? Se eu fizer acoplar e já deitar pra achar o próximo fio, eu vou ter o direcionamento errado, que agora a partir do meio do olho eu quero ir mais reto. Então, ó, vejam que eu colo, seguro até com a pinça, daí eu já vou no de baixo pra não deitar tanto, tá? Eu vou fazendo isso, porque como a hora que eu isolo eu puxo com o dedo, eu preciso que esse fio já esteja seco pra não direcionar. Eu quero eles reto, tá? Dessa parte. Eu quero que eles fiquem mais retos. Então, ó lá como que eu tô fazendo a acoplagem. Eu deixo secar bem. Depois que eu venho e acabo, depois que secou, eu isolo com o dedo e com a pinça, que eu sei que não vai direcionar mais porque já secou, tá? E se vocês precisam se atentar, o delineado, ele precisa estar com o direcionamento do meio pro canto interno mais retinho. E o canto externo bem deitado. Por isso que muitas de vocês não conseguem fazer o efeito delineado. Ó, agora eu já vou começar a colocar ali no começo também alguns, porque eu acho que já vai me adiantando. Se eu quisesse, eu poderia direcionar pro canto interno, que também dá um efeito delineado legal. Como o olho dela já é bem delineado, vocês podem ver, já é bem puxadinho, vocês vão ver. Não há essa necessidade, mas ele fica bem bonito também, se você fizer esse acabamento. Ó, eu vou tirando os sticks. Gente, sempre confira nos sticks, tá? Sempre confira nos sticks. Vocês veem como eu acabo usando muito meus dedos pra isolar? Por quê? Como o meu fan tá montado e eu tenho que usar a pinça pra segurar ele, eu acabo usando o dedo, tá? Mas isolamento é muito pessoal, vocês têm que achar o jeito que vai ser melhor pra vocês. O jeito que vai ser mais fácil pra vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilas. Até quando eu isolo com o dedo, eu consigo enxergar melhor as camadas, então eu acabo nem usando fita. Mas pra quem tem dificuldade, gente, a fita vai ser ótima. Principalmente nessa técnica que precisa que a fita esteja, que as camadas estejam bem separadas. Cada camada tenha um tamanho certo. Diminuam o tamanho entre elas, ou pelo menos na de cima tem que estar um menor. Não tem problema, né? Pra não ficar coladinho. Eu gosto de fazer fio por fio, porém, como eu disse, essa parte tem que ser mais retinha, eu não acabo acoplando fio por fio. Eu vou num fiozinho aqui, depois eu vou um pouquinho mais longe, aí eu já vou lá pro começo, porque eu quero essa parte bem 90 graus, tá? Então vocês conseguem perceber a diferença? Que como a forma que eu isolo, ela acaba direcionando pro canto externo, eu preciso acoplar, esperar um pouquinho, ir pra um outro fio e depois mexer, pra não direcionar, tá? E também tem que tomar cuidado com o stick, gente, porque eu gosto de fazer fio a fio, bem um atrás do outro, e é muito fácil de dar stick. A cola tem que ser muito rápida, ou você tem que realmente esperar pra não dar stick. Ó, acabou. Eu preenchi. Vocês podem perceber também que eu deixei o começo um pouquinho mais ralinho, e o final eu acabei deixando mais denso. E agora eu tô fazendo um finalzinho assim de efeito flash, mas do mesmo tamanho que tá, porque é um delineado clássico. Então eu só pus 2 fiozinhos de spike, só 2 fiozinhos, gente, percebe? Só pra dar um acabamento ali, mas é do mesmo tamanho, só que o fan tá fechadinho. O spike ele é isso, tem aula de spike também pra vocês depois, tá? Aqui é a aplicação mais técnica. Olha lá como que ficou esse efeito delineado clássico. Eu usei o fio marrom, então ele tá bem natural. Vocês percebem que o começo ficou bem mais ralinho, porque eu queria esse efeito bem assim, de delineado mais... Mas igual quando a gente faz o começo bem fininho, né? E o final bem mais denso. Olha que lindo, gente. E eu queria muito demonstrar bem de pertinho pra vocês essa técnica que fica maravilhosa. E vocês vão arrasar muito. E vai ser um super diferencial aí no catálogo de vocês, tá ok? Muito obrigada e até a próxima aula.